Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra. Hoje é dia 31 de agosto de 2020, segunda-feira. Está um sol aqui, já um sol de primavera, uma manhã belíssima. E nós desejamos também a todos os amigos que estão conosco nessa manhã um dia também de muita luz, de muita paz, de muita fraternidade. Aproveitando para mandar um abraço também para Cirlei, para Eudócia, para o Arnaldo. Muito bom, queridos amigos, vocês aqui conosco. Mas hoje nós vamos falar de uma pessoa que nós até já citamos o nome dela, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais para que a gente possa conhecer essa dama do Espiritismo, a dama do Espiritismo francês. Você sabe quem é, Roberto? Bom, eu sei, Leila, que é uma dica, né? Já que você está me provocando. Ela deu uma preciosa contribuição, aliás, várias contribuições à obra da codificação. Mais particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque também ela é citada nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, assim ao lado de outros que vieram trazer a sua contribuição. Mas ela era francesa, ou foi francesa, né? Exatamente. Não se tem notícia de que ela tenha reencarnado mais, né? Pelo que nós andamos estudando, analisando sobre a vida dessa dama do Espiritismo, a reencarnação que temos conhecimento é na época de Kardec. Ela, inclusive, ela nasceu quase próxima à mesma data do nascimento de Allan Kardec. O ano foi o mesmo. Nasceu no mesmo ano. Mas o nome dela, Delphine de Girardin. Ela nasceu numa cidade chamada Aix-la-Chapelle. Deve ser isso. Eu tenho ainda que começar a estudar francês para poder falar os nomes. Mas o seu francês está muito bom, Leila. Na realidade, quando ela nasceu, ela tinha um outro sobrenome. Ela consegue esse sobrenome Girardin a partir do momento que ela casa. Mas ela nasce em 26 de janeiro de 1804. E ela foi educada, a mãe se chamava Marie, e o pai, salvo engano, era Jean. Foi educada nessa cidade, Aix-la-Chapelle, mas ela era uma jovem muito culta, bela, muito que despertava a atenção. E o sonho da mãe qual era? Era levar ela para a capital francesa, levá-la para Paris, para que ela pudesse compartilhar daqueles ambientes, aqueles saraus, aqueles luxos. E ali, com certeza, seria o sonho da mãe também conquistar um bom casamento. E ela consegue convencer o marido para mudarem para Paris. E com 16 anos, a Delphine, ela é apresentada à sociedade, aqueles ambientes muito nobres, muito elegantes, aqueles salões de Paris, aquelas valsas tão belas. E nós aproveitamos mandando um abraço também para Regina Ocada. Mas ela, jovem, 16 anos, despertava atenção pela beleza, mas também pela cultura. Ela era muito culta, era uma mulher adiante do seu tempo. E ela desperta o interesse de um jovem, e esse jovem, homem também muito culto, de boa família, de família de muitas posses, gostaria de ficar com ela e ela se apaixona. Só que ele queria que ela abandonasse aquela lado dela, intelectual, de escrever. Ela escrevia com pseudônimo para os jornais, ela escrevia poesias e ele queria que ela fosse uma mulher
como se diz, entre aspas, prendadas de prendas domésticas. E eles tinham alguns atritos com relação a isso. E o que acontece? A mãe do rapaz aproveita-se daquilo e tira a ideia do casamento, e eles desmancham aquele relacionamento, e aquilo amargou no coração dela para o resto da vida. Ela escreve de uma forma sempre assim, com muita mágoa, com muita tristeza. Mas ela depois, inclusive ela escreve livros de poesias que tiveram grande aceitação na corte francesa, livros muito bonitos, mas ela conhece depois, passado algum tempo, ela conhece um outro que também se apaixona pela beleza, pelo seu lado tão culto, tão assim, desprendido. Ela que era jornalista e ele também jornalista, ele tinha um jornal e ele pede ela em casamento. E aí, Roberto, será que ela aceita esse pedido de casamento? Prontamente. Houve uma identificação, né, de hábitos, de caracteres, e também esse com quem ela viria a se consorciar, e daí ela teria dado o seu sobrenome, Girardin, porque ela própria, como a Leila diz, ela nasceu Delphine Gay, né, na cidade de Aix-la-Chapelle, e aí teve um affaire que não evoluiu, como a Leila já colocou, em face das exigências de seu par. E até que a que viria a ser a sogra, quase futura sogra dela, não via com bons olhos essa aproximação dele com ela, porque ela era muito independente. E as sogras não gostam de noras muito independentes, né? Pelo menos não naquela época, não, né? Talvez nem hoje, mas enfim, vamos passando, né? E o Émile de Girardin, ele já era jornalista, político francês, e passando naquele ambiente, mesmo por isso o pai dela estava certo, os pais, né? Ao tirá-la de Aix-la-Chapelle para Paris. Na realidade era o sonho da mãe, né? Mas foi ali, também em Paris, que ela acabou conhecendo o seu Émile Girardin. Uhum. E ele, então, já conhecido dela, soube que ela estava, digamos, entre aspas, disponível, ele não se fez de rogado. E ela aceitou prontamente a corte, né? E casa-se com ele. E como ele já era jornalista, era político, ele tinha um jornal que é o La Presse, e ela, a partir do momento que casa, em 1831, e ela também se consagra ao jornalismo, né? Escrevendo nesse mesmo jornal, no período que foi de 1836 a 1848. Aí tinha um pseudônimo, né? Porque todos aqueles que geralmente têm colunas de jornais têm um pseudônimo. E para não ficar muito visível, não confundir a obra, né, com a pessoa, então ela assinava pelo pseudônimo Visconde de Launay. Ou seja, as pessoas liam aqueles artigos pensando que era um homem. Então ali ela escrevia interessantes crônicas da sociedade daquele tempo, o tempo de Luís Filipe, que à época era o monarca em França, né, neste período. E ficaram conhecidas essas obras como as Cartas Parisienses. E lembrando que, em função do Luís Filipe, que nós comentamos, acabou o Victor Hugo, que também era um escritor e jornalista, sendo exilado e ficando fora de Paris durante 18 anos. E ela era muito amiga, ela tinha amigos muito influentes, esses jornalistas, escritores, e poetas, pessoas que compartilhavam com ela daquele mesmo ambiente. E ela era muito amiga também do Victor Hugo. Mas ela publicou várias obras, publicou romances, tragédias, comédias. Ela tinha assim uma veia intelectual e artística para a literatura muito grande. Provavelmente ela era uma médium inspirada, porque tem isso. A pessoa escreve, mas os escritores têm as suas inspirações também,
que vem dos amigos espirituais que a pessoa às vezes nem percebe. E ela frequentava todos aqueles salões literários, se reunia com todas aquelas pessoas importantes da sociedade, e foi aquele momento daquele boom das mesas girantes. E desde o primeiro contato que ela tem com as mesas girantes, aí o que acontece, Roberto? Bom, é ela então que faz aquilo que todos deveríamos fazer, faz um exame acurado e verifica se há veracidade ou não naqueles efeitos físicos, né? Efeito mediúnico, efeitos físicos. Então ela convence-se da veracidade dessas manifestações. Aí, neste contexto, porque ela já estava participando de várias reuniões em locais diferentes, mas então ela tem contato com o professor Rivaio, né, pessoalmente. E em alguma daquelas reuniões, a gente supõe, né, nas pesquisas em torno dos fenômenos que assombravam Paris, assombravam mesmo. As pessoas ficavam assustadas porque não compreendiam aqueles surto fenomênico, né? Mas como a Leila diz, ela era também amiga pessoal de Victor Hugo. E naturalmente, como ela era uma médium inspirada, porque Shakespeare, por exemplo, inspirava ela, entre tantos outros, Balzac de Honoré, e tantos que fizeram da literatura inglesa e francesa uma espécie de um pódio, né? Que ali faziam as coisas acontecerem. Ela vai, como nós comentamos, ela vai visitar Victor Hugo. Lá naquela visita, Victor Hugo... Que estava no exílio, né? No exílio, lá na ilha de Jersey. Ela, em 6 de setembro de 1853, ela queria levar aquilo ali para aquele ambiente também. E ela consegue, através dela, trazer aquela mensagem que a filha de Victor Hugo, que havia desencarnado naquele naufrágio, ela em lua de mel com o marido, os dois perecem, ela se manifesta através da Delphine Girardin. Mas a Delphine, ela estava já muito enferma e foi constatado que o médico constatou que ela tinha um câncer no estômago. E provavelmente essa viagem, inclusive a Jersey, ela sabendo que o amigo estava em exílio, ali também como uma despedida, porque ela estava já assim, com aquela enfermidade agravando, mas aquilo não desanimava ela, porque ela queria entender esses fenômenos mediúnicos, então ela se empenhava o máximo ali com o trabalho das mesas girantes, e ela não se abatia, ela estava assim muito envolvida para querer entender o que estava acontecendo. Sim, lembrando que ela fica muito desolada, quanto a maioria dos amigos dela, em virtude das perseguições políticas empreendidas por Napoleão III, eles se veem na obrigação para sobreviver, de fugir, exilar-se. E aí aconteceu com Victor Hugo, só que ela tinha um apreço muito especial pelo Victor Hugo. Então, ela se encontra ali com Victor Hugo e também a sua família que se achava neste exílio, na ilha de Jersey. E o que levaria o Victor Hugo, nós já falamos sobre isso, né, quando falamos sobre o poeta francês, poeta, escritor, político, como se deu o encontro dele, né, com esse fenômeno que mexia com toda a França e também pelo mundo, né? Tanto é que ele, isolado lá na ilha de Jersey, não escapou desse fenômeno que era uma comunicação que se fazia com muita intensidade em todos os quadrantes do planeta. Mas ali, então, a Madame Girardin, ela vai, e a Delphine vai, então, estar com ele, e lá ela participa desse fenômeno que já acontecia lá em Paris, e ele dá de ombros, né? Vimos isso também. Ele fica meio incrédulo, né? Mas ela arruma uma mesa bem apropriada, uma mesa redonda, né? Tal, mais pequena. E ali em torno daquela mesa ela consegue uma manifestação mediúnica da filha desencarnada do Victor Hugo.
que foi a Leopoldine, né? Leopoldine. E que ela desencarna lá no Rio Sena. Exatamente, mas a Delphine de Girardin, no ano seguinte a essa visita ali, logo a seguir que ela visita o Vitor Hugo, ela acaba desencarnando. Ela sabia que a situação dela não era muito favorável. Ela desencarna no dia 29 de junho de 1855. Antes do lançamento do Livro dos Espíritos, ela desencarna. Mas ela tinha deixado tanta coisa escrita, tanta pesquisa realizada, que Allan Kardec percebeu ali uma pessoa de muita seriedade. Ele percebeu que ela tinha toda uma conduta séria com relação àquelas pesquisas que ela estava realizando. E depois do desencarne, passado algum tempo, ela, já agora como espírito, ela vem nas reuniões mediúnicas, inclusive tem mensagem dela em O Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem dela na Revista Espírita, e Allan Kardec, em homenagem a ela, no Livro dos Médiuns, ele cita, ele dá o nome à mesa de Girardin, em homenagem a essa... As mesas girantes para mesas de Girardin. Em homenagem a Delphine de Girardin. E a Delphine, ela trouxe muitas mensagens após o seu desencarne, em várias reuniões, conforme nós dissemos, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos traz também a mensagem que se intitula A Desgraça Real. Essa mensagem, Roberta, ela está em que parte do Evangelho? Ela no capítulo 5 tem por título Bem-aventurados aflitos, né? No item 24. Então ali ela vem descrevendo, fazendo um retrato daquela sociedade, só que sob a ótica da pluralidade das existências. E ela faz algumas considerações sobre o que nós consideramos infelicidade ou desgraça, mas na verdade a verdadeira desgraça não consiste nem na traição, nem no berço vazio. Sabemos que ela não realizou-se como mãe, né? E também foi muito traída pelo marido, sucessivas vezes. Mas nisso que ela encarava, tinha como uma realidade para ela, quando ela transita para o outro lado, ela muda. Não, nem isso é a verdadeira desgraça. Eu vou ler só um pedacinho da mensagem dela, que está em Livro dos Espíritos, ou melhor, no Evangelho, no capítulo 5, item 24, a mensagem foi dada em Paris em 1861. Ela desencarnou em 1855 e logo após ela já estava trabalhando e trazendo mensagens naquela doutrina nova que estava surgindo. Mas aproveitando para mandar um abraço para a Alícia. Bom dia, Alícia, seja bem-vinda. É muito bom você aqui conosco. Um abraço para o Arnaldo. A Mara Fernandes dizendo muito preconceito naquela época. É verdade, Mara. Até hoje ainda existe, mas naquela época as mulheres eram criadas para serem aquelas joias que tinham que ficar dentro de casa. A Leondina mandou um bom dia tão lindo aqui, mas agora que eu vi. Obrigada, Mara. Obrigada a todos vocês aí pelo carinho. Mas vamos ler só um trechinho da mensagem, porque o nosso tempo também já está chegando ao fim. Ela diz assim: toda gente fala da desgraça. Toda gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem, os homens veem a desgraça na miséria,
no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha, de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem? Dizei-me, se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? E aí ela continua a mensagem, capítulo 5, item 24, Bem-aventurados aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos nos despedindo dessa querida trabalhadora do bem, que quando aqui encarnada se dedicou para conhecer essa doutrina nova que estava surgindo, que era o Espiritismo, e que depois, como espírito, nos traz mensagens belas, como eu disse, se encontra no Evangelho, na Revista Espírita, mas que possamos também ter essa dedicação, sabendo que mesmo com os desafios do nosso dia a dia, mas não devemos desanimar, devemos estar sempre resolutos, com aquele desejo de vencer as nossas próprias limitações, mas irmos em frente como espíritos imortais. Aproveitando, mandando um abraço também para Cleire. Seja bem-vinda, Cleire. E nós vamos nos despedindo dessa querida trabalhadora do bem, mas convidamos a todos, hoje é segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra. O tema da palestra de hoje é Não Julgueis. Depois da palestra, logo a seguir, ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações, e amanhã nós traremos uma nova convidada para o nosso café com o Evangelho. Aguardamos vocês e aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Entrem lá, se inscrevam, compartilham, façam comentários, deem um joinha. Vamos divulgar essas mensagens que servem de exemplo para as nossas vidas. Então, muito bacana, né? Nossa convidada de hoje. Não sei se vocês já perceberam que já tem uma conexão entre eles, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Aí vocês já vão estar pensando assim, então, quem será que está faltando? Esperem e verão. Fica a nossa provocação para o nosso próximo encontro amanhã, neste mesmo horário. Excelente, como sempre, ter estado com vocês e aguardamos esse novo encontro amanhã, se Deus assim o permitir.